Oi, eu sou o Bruno e você está no Aprender Ensinando. Imagine duas partículas carregadas. Aprendemos que o comportamento de ação e repulsão é função de uma interação que chamamos de força elétrica. Porém, de onde vem essa força elétrica? A força elétrica é obtida a partir de um campo elétrico, que é gerado a partir de corpos com carga elétrica, como é o caso dos elétrons e prótons. Mas afinal, o que é um campo elétrico? Um campo elétrico é uma região do espaço ao redor de uma carga elétrica responsável pelas suas interações elétricas. Como assim? Imagine uma partícula carregada. Logo, ela possui um campo elétrico. Porém, você não tem como saber se de fato existe um campo elétrico e qual a sua intensidade. Mas, ao se aproximar, você percebe que a uma dada distância, os pelos do seu corpo tendem a ficar ouriçados. Essa é a região do campo elétrico. E o arrepio gerado no corpo é em função das interações elétricas geradas por ele. E como é dada a força elétrica em um corpo carregado? A força elétrica em um corpo carregado é dada em função do campo elétrico produzido por outros corpos carregados. Logo, um corpo carregado não pode exercer força sobre si mesmo, senão você conseguiria sair voando simplesmente puxando seu braço para cima. Mas e como a gente calcula o campo elétrico? Imagine uma carga Q. O seu campo elétrico é dado pela relação entre a força elétrica que outras partículas carregadas exercem sobre ele e a sua carga Q, ou seja, o seu campo elétrico não depende da carga elétrica das outras partículas. Se substituirmos a fórmula da força elétrica no campo elétrico, o campo elétrico pode ser dado em função de 1 sobre 4π epsilon 0 vezes a carga que o gerou sobre a distância ao quadrado na direção de r chapéu, onde r chapéu é um vetor unitário. Porém, essa nova fórmula nos permite observar que o vetor campo elétrico depende apenas da carga que o gerou, e como o campo elétrico não está fluindo, quanto mais próximo da fonte você estiver, maior a sua intensidade. Por convenção, adota-se que o campo elétrico gerado por uma carga positiva sempre aponta para fora, enquanto o campo elétrico gerado por uma carga negativa sempre aponta para dentro. Como a eletrostática se refere a cargas elétricas em repouso, o campo elétrico deve ser igual a zero em todos os pontos no interior de um condutor. Só não dá para dizer que vai ser igual a zero se houver um buraco no interior de um condutor. Esse é um típico exemplo de campo elétrico uniforme. Imagine duas placas paralelas horizontais, separadas por uma distância de 1 centímetro, conectadas a uma bateria de 100 volts com um campo elétrico de 100.000 newtons por coulomb. Qual a aceleração de um elétron liberado do repouso a partir da placa superior em metros por segundo ao quadrado? Como o campo elétrico é uniforme, a força elétrica e a aceleração são constantes. Então, utilizando a segunda lei de Newton para calcular a aceleração e considerando a força elétrica gerada pelo campo elétrico e levando em conta que o somatório de todas as forças que atuam sobre o elétron na iminência de movimento deve ser igual a zero, então, isolando a aceleração, temos que ela corresponde a cerca de menos 1,76 vezes 10 elevado a 15 metros por segundo ao quadrado. A aceleração indica o quão rápido a velocidade está variando em um dado tempo. Mas por que o sinal é negativo? Por convenção, adota-se que o vetor vertical apontado para cima é sempre positivo. Então, se observarmos, é possível notar que o vetor campo elétrico está apontado para cima, e por isso é positivo, enquanto o vetor força elétrica gerada no elétron está apontado para baixo. Isso acontece porque estamos falando de atração entre cargas. Qual a velocidade do elétron em metros por segundo? Levando em conta que o elétron parte do repouso e que sua aceleração seja constante, podemos utilizar uma das fórmulas do movimento com aceleração constante e isolar a velocidade. Como o elétron parte do repouso, sua velocidade inicial é igual a zero, assim como seu deslocamento inicial. Logo, a sua velocidade final corresponde a cerca de menos 5,9 vezes 10 elevado a sexta metros por segundo. O sinal negativo é porque o vetor velocidade aponta de cima para baixo. A velocidade é uma grandeza que relaciona espaço e tempo. Qual a energia cinética do elétron quando ele atinge a placa superior depois de percorrer 1 centímetro? A energia cinética é dada pelo produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Assim, o elétron atinge a placa inferior com uma energia de 1,6 vezes 10 elevado a menos 17 joules. A energia cinética é a energia do movimento, também conhecida como energia mecânica.
Quanto tempo o elétron leva para percorrer essa distância de 1 cm? Nesse caso, podemos utilizar qualquer uma das fórmulas do movimento com aceleração constante que relacione o tempo. Assim, temos que o elétron leva em torno de 3,4 vezes 10 elevado a menos 9 segundos para percorrer essa distância de 1 cm. O tempo é relativo. Conforme ele aumenta, a entropia aumenta. Conforme a velocidade aumenta, a desordem diminui. Logo, a percepção de tempo também diminui. Isso é tudo, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.